Neste mês, completam-se 10 anos da Jornada de Junho, uma mobilização que começou a partir de manifestações contra o aumento das passagens de ônibus, se transformou em um descontentamento generalizado que se tornou um marco na história e na política brasileira. Eu nunca na minha vida, trabalhei sob tanta pressão quanto eu trabalhei naqueles 2, 3 meses a partir de junho de 2013. Não, eu acho que 2013 não é o ovo da serpente do bolsonarismo. As pessoas começam a ir se dando conta de que elas ascenderam via consumo, mas que o posto de saúde perto da casa dela ainda não equivalia à TV de LED. O mundo entrou na década de 2010 com algumas questões a resolver. Em determinados países, a luta por liberdade em forma de democracia levou centenas de milhares de pessoas às ruas, sobretudo nas terras árabes. Em Nova York, a crise de 2008 ainda reverberava quando manifestantes acamparam e ocuparam Wall Street, a principal rua do mercado financeiro global. No Brasil, após uma década de intenso crescimento econômico, o país do futebol se preparava para receber a Copa das Confederações, uma prévia da Copa do Mundo. A construção dos estádios chegava ao fim, o primeiro mandato de Dilma Rousseff ia bem e até mesmo as denúncias de desvios na edificação das arenas padrão FIFA pareciam que não iam abalar a confiança da nação. Tudo parecia correr bem no Brasil, mas só parecia mesmo. Na arena política, indicações aqui e ali, pouco acesso às cidades e uma juventude pronta a lutar, só que ainda sem rumo político, formaram um caldeirão na iminência de uma ebulição. Tinha também zonas de confronto morais, então de valores. O PT, com uma agenda progressista, mexeu em vesperos conservadores de um país profundamente conservador, que é o Brasil. Essa tensão estava posta, ela é anterior a junho de 2013, perdão. Pouco antes de junho de 2013, o Marco Feliciano, o deputado pastor Marco Feliciano, assumiu a Comissão dos Direitos Humanos. Isso estava borbulhando na sociedade. E, por fim, a outra zona de confronto que ela identifica é a das forças de segurança, a da segurança pública. O governo Lula, lá no começo, tinha feito um plebiscito do desarmamento, das armas, né, enfim, e depois a Dilma com a Comissão da Verdade, isso mexeu em forças de segurança mais radicalizadas. Isso estava, a bancada da bala estava muito forte, e isso também estava latente. Então, junho de 2013, isso explode, isso vem à tona, isso ferve, mas tudo isso estava posto já e se aprofundou a partir dali. Então, eu não enxergo como ovo de serpente por isso, porque é parte de um processo. O sentido é o fato de que você tem um esgotamento daquela maneira de governar, daquela maneira de gerir a coisa pública. Você tem um esgotamento da esquerda depois de 13 anos do poder. Você também tem um certo esgotamento do regime de 1988, entendido como regime progressista. É bom lembrar que em 2013 a Constituição tinha 25 anos de idade, a geração que tinha feito a Constituição já está saindo da cena política, tem gente que está morrendo, já morreu. Tá? Quer dizer, aquela força originária que fez a Constituição, ela está desfazendo. É como se, na verdade, o programa histórico, ideológico, contido na Constituição, tivesse de alguma forma se realizado ao longo dos governos Fernando Henrique e Lula. Tá? Então você tem esses componentes. Isso é uma coisa normal. De 30 em 30 anos, você tem que reciclar o regime. A reciclagem do regime, porém, começou de forma local. Em São Paulo, o dia 13 de junho marcou o primeiro grande protesto daquelas semanas que sacudiram o país. Quando o movimento Passe Livre ocupou as ruas de São Paulo, cobrava apenas a revogação do aumento das passagens, anunciado pelo então prefeito Fernando Haddad, do PT. O movimento se espraiou para o Rio e as imagens de violência policial contra manifestantes rodaram o país, quase como um convite à juventude rebelde sem causa para ir às ruas, que assistiram as pautas se multiplicarem, indo desde os tais 20 centavos a críticas aos governos petistas e às obras da Copa do Mundo. 2013 foi muito grande. 2013 foi muito grande. Foi muito grande na história. Foi uma insurreição popular. Existia um nível profundo de insatisfação com o governo. Agora, eu não acho que fosse com o governo do PT. Eu acho que era um profundo nível de insatisfação com o governo.
com a nova república, sabe? Com a república que a gente havia criado em 1988. E em alguma parte com muita razão, né? A república não foi capaz de entregar educação de qualidade. Conseguiu universalizar o ensino, conseguiu entregar uma saúde pública melhor, mas ainda continuava com umas filas horrorosas. Transporte é um problema gigantesco, principalmente para as pessoas que moravam na periferia urbana, né? Que é aquela coisa de você ter que pegar um transporte público de muito má qualidade, e passar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, apertado, em pé, ambiente com suor, quer dizer. Agora, por ser uma manifestação difusa, por ser uma manifestação que não tinha pautas, começa lá com a coisa da passagem, da gratuidade da passagem, mas começam a juntar muitos. Ou quando 2013 ganha volume, quando vai muita gente para a rua, cada um tem o seu cartaz, cada um tem o seu pedido, cada um tem a sua insatisfação. Era muito difícil entender em tempo real o que estava acontecendo. Em determinado momento, as manifestações entraram em confronto com a imprensa e com o teor da cobertura midiática acerca dos protestos. O noticiário, que se dividia entre a Copa das Confederações e a pancadaria que se sucedia nas ruas, começou a dar enfoque na violência empregada contra os patrimônios público e privado. Assim, os jornalistas também viraram alvo da ira de quem protestava contra o governo. A mobilização contra o establishment se estendeu contra a imprensa. As redações jornalísticas viviam uma tensão sem precedentes na nova república e pessoas com cargos de chefia tinham uma enorme responsabilidade sobre os ombros. Eu nunca na minha vida, trabalhei sob tanta pressão quanto eu trabalhei naqueles 2, 3 meses a partir de junho de 2013. Porque eu nunca tinha visto, eu nunca vi antes e nunca vi desde então o nível de hostilidade contra a imprensa num grupo de pessoas. E os manifestantes... Veja, jornalista sempre teve que tomar cuidado com polícia. Polícia traíra em grande manifestação, esse tipo de coisa, eles batem em jornalista e tal. Isso não vou dizer que é do jogo, porque não é, mas é uma coisa com a qual a gente está habituado, a gente sempre vê. Agora, manifestantes agindo com violência contra a imprensa foi uma coisa que eu vi em 2013 num nível que a agressividade dos manifestantes com a imprensa era tão grande que eu, sinceramente, a partir de um determinado momento, eu comecei a ter medo de que a gente pudesse ter uma fatalidade na redação. Isso orientou muito a minha escolha dos jornalistas que iam. Entendeu? Eu nunca me meti com os editores de que jornalista que manda para que pauta. A gente até tem algumas conversas sobre isso, tal, mas num determinado momento eu comecei a falar, olha, manda gente mais velha, mais experiente. Entendeu? Não dá para mandar foca. Foca é o nosso jargão para jornalista iniciante, né? Não dá para mandar jornalista muito jovem, tem que mandar gente experiente para a rua. E gente experiente de rua, né? Desse tipo de cobertura e tal, porque você tem que ficar muito alerta com... Enfim, a gente, lá no Globo, por sorte, a gente não teve nenhum jornalista muito ferido. Teve algumas pessoas levemente machucadas, muita gente... a gente tomou muito gás, né? Eu fui para a rua 3 vezes em 2013. Até porque, num determinado momento, eu comecei a achar que era necessário eu, como editor, estar vendo ali o que os fotógrafos, o que os repórteres estavam vendo, o que estavam sentindo. Então, saí com o crachá do jornal, saí para... logo tirei o crachá, porque não dava para andar com o crachá identificado como jornalista. Tomei muito gás na cabeça, gás lacrimogênio e gás pimenta. Gás pimenta é um troço absolutamente insuportável. A gente acabou tendo aqui no Rio de Janeiro uma fatalidade, né? Um cinegrafista da TV Bandeirantes foi assassinado por 2 black blocs que soltaram um morteiro soltaram irresponsavelmente, atingiu ele. Estava evidente que alguma coisa do tipo ia acontecer.
Então, a minha principal memória é essa. É fazer uma cobertura jornalística que era necessária de fazer. A gente tinha plena consciência de que uma coisa muito importante estava acontecendo, mas fazer essa cobertura sob pressão de você tem que estar constantemente atento à agressividade dos manifestantes que não querem imprensa lá. Eles não querem que tenha gente que não são os porta-vozes que eles reconhecem falando sobre aquele evento, né? Nesse sentido, era uma manifestação muito pouco democrática. Para quem esteve nas ruas, cobrindo em loco os gritos, a quebradeira, as emoções que se passavam em meio aos protestos, 2013 representa um embrião para uma violência com parte da imprensa. Não que não houvesse violência. Havia e muita. Um clima de animosidade recepcionava todos os profissionais que estavam nas ruas para cobrir as manifestações. Eu sentia medo da polícia em junho de 2013. Eu tomei muito gás na cara, muito, porque, como eu falei, eu estava aqui na linha de frente do Itamaraty, eu estava lá na linha de frente do Mané Garrincha e teve muito gás. Mesmo na invasão lá da rampa, que era bem menos gente, eram 5.000 pessoas na rua, assim, foi paulada, assim, e eu queria cobrir muito de perto, então eu tive muito medo, mas eu tive mais medo da polícia. Dia 13 de junho marca uma virada importante na cobertura da imprensa, porque até dia 13 estavam cobrindo os protestos lá em São Paulo e no Rio como algo quase corriqueiro da vida urbana, de protestos de uma juventude ali meio rebelde, e, enfim, questionando mesmo o aumento da passagem e fazendo essa cobertura de cidades, né, que a gente chama no nosso jargão jornalístico. Quando tem, então, a repressão do dia 13, tem aquela repórter da Folha, Juliana Vallone, com o olho ferido, tem um repórter fotográfico também com o olho ferido. A imprensa, que é corporativista, mas também que tinha razão para apontar o abuso que tinha sido aquela repressão, mudou o tom e começou praticamente a chamar os protestos, né? Então, e a isolar os black blocs e os autonomistas enquanto vândalos, né? Então o discurso da imprensa passou a isolar os autonomistas e o resto do protesto era o aceitável, era o limpinho, era o correto. E eu acho que isso, olhando em retrospecto, foi um erro da cobertura. Não que não se devesse apontar que a destruição de símbolos públicos e privados é um ato de vandalismo. Agora, o tom foi muito acima. E essa separação em castas de manifestantes, então quem tem razão, quem não tem, legitimou só uma voz, e tinha muitas vozes na rua. Então, olhando em retrospecto, eu acho que a imprensa alimentou a mão que depois a puniria no próximo ciclo de protestos, que foi 2015. As jornadas de junho deixaram uma marca muito forte no Brasil. Alguns falam em trauma, outros em aprendizado, e há também quem diga que o país mudou depois daquilo. Mas mudou para melhor? Qual foi o saldo das manifestações que começaram tão repentinamente quanto terminaram? 10 anos depois, é possível ter uma imagem melhor formada do quebra-cabeça montado a partir de junho de 2013, que certamente quebrou paradigmas na política brasileira, seja a institucional ou a de rua. Um dos efeitos que mais se apontam, por exemplo, é o surgimento e a escalada do bolsonarismo e a negação da política. Bolsonaro não era a onda. Isso que é importante a respeito de 2013. Bolsonaro não era a onda. Bolsonaro era a espuma da onda. Tá? E a onda, eventualmente, pode continuar mais moderada e a espuma passa. É claro que a gente ainda tem também o contexto internacional. Eu acho que isso vai ajudar um pouco o bolsonarismo. Você tem o Brexit. Esse pessoal começa a acreditar, e outros, de que o mundo pós-globalização, o mundo da crise da globalização, marcha para o autoritarismo. Então você tem o Brexit, você tem Erdogan, você tem o Putin, de repente o Trump vence também nos Estados Unidos. Isso parece um sinal, se não divino, diabólico,
tá? De que as coisas estão marchando para aquele sentido, que a democracia já era de novo, uma coisa meio anos 30, anos 20, anos 30 do século passado, que a gente está vivendo isso de novo. Mas depois a gente começa a descobrir que não, aí o Trump está derrotado, o Brexit está errado, então... Tá? A gente tem que ver qual é a força que isso vai ter no longo prazo, mas... no momento parece que o bolsonarismo passou. O legado de 2013, quando você começa a acusar todo o sistema político de fraude, essencialmente, vocês não estão entregando o que vocês estão prometendo, o resultado também é um pouco... Então o sistema político não presta. O que o sistema político tinha que ter apresentado ali, e ninguém foi capaz de apresentar, foi solução. Olha, o que a gente vai fazer para a educação? O que a gente vai fazer para a segurança? O que a gente vai fazer para transporte? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai mudar isso? E a Dilma não entendeu isso e não conseguiu entregar. E os tucanos não entenderam isso e não conseguiram entregar. E eles eram os dois grupos que dominavam o movimento político, o sistema político. Quando eles não entregaram, é quase como se 14, 15 fosse uma segunda chance. Quando eles não entregaram, a coisa começou a desmoronar. Ainda por cima veio uma crise econômica, né? A gente não pode esquecer que tinha coisa dos estádios da Copa e o governo do PT falava com muito orgulho, não, estamos entregando estádios padrão FIFA. E cadê o padrão FIFA na minha escola? Cadê o padrão FIFA no meu trem, sabe? Então tinha uma frustração muito grande. Mas o resultado foi que quando os políticos não entenderam a mensagem e não entregaram nada, o que a gente viu foi o colapso da política. Claro que teve outros pequenos capítulos, mas o grande fato político imediatamente anterior foi o julgamento do Mensalão. E tanto a cobertura da imprensa quanto o próprio tom dos ministros do Supremo foi de intensa criminalização da política de um discurso de que todo político é igual, é corrupto, não presta, aquela coisa. É óbvio que a corrupção é um problema, que era importante apontar isso, que era isso que estava em julgamento, inclusive, mas esse tom exacerbado, um tom absolutamente moralista dessa cobertura, não começou em junho, começou antes. Começou com... Primeiro que assim, como o papel da imprensa é fiscalizador, entre outras coisas, é natural que a gente cubra escândalos com um olhar condenatório. Eu acho que isso tem que ter medida, e uma imprensa equilibrada e sensata e profissional tem que conseguir separar um pouco as coisas. Então, apurar, denunciar, apontar os erros, mas sem um tom moralista que afaste as pessoas da política. Eu acho que isso foi um processo. De junho em diante isso se aprofundou, mas não acho que tenha sido inaugurado nada. Eu acho que já vinha num processo mesmo. É parte do nosso papel, a denúncia, a fiscalização. O que eu tenho... o que eu sinto em retrospecto, e hoje acho que é algo para a gente refletir e tentar trazer para o nosso trabalho essa ponderação, não é de forma alguma puxar o freio de mão na investigação e na denúncia, de forma alguma. É a conclusão que se tira disso, é o passo seguinte, né? Então, como é que você transforma uma denúncia de corrupção no tom geral do que é a política no Brasil? Isso tem consequência. Eu não estou nem querendo condenar isso de saída, mas a gente tem que reconhecer que isso tem uma consequência. E lidar com essa consequência, encarar ela de frente, eu acho que é parte da reflexão que a imprensa tem que fazer, olhando em retrospecto os últimos 15 anos de cobertura.